Olá, meus irmãos, amigos, que a paz de Cristo esteja com você. Hoje quero trazer uma reflexão sobre Eva, a primeira mulher que Deus criou e colocou ali no jardim do Éden, ao lado do seu esposo Adão, para cultivar, administrar a terra e aquilo que Deus tinha criado e deu para o homem zelar, para o homem cuidar. O que temos a aprender em nossos dias, o que nos ensina a palavra de Deus quando lemos aqui em Gênesis capítulo 3, a passagem da tentação da mulher e que levou a desobedecer uma ordenança de Deus. Essa história de Eva é uma das histórias mais tristes da Bíblia, da humanidade, vamos dizer assim. Porque foi a partir daí que entrou o pecado, a desobediência, a maldade e tudo que vivemos no mundo. O homem, a natureza, de uma forma geral, foi afetado drasticamente por causa da desobediência de Eva. Deus havia criado Adão, sua esposa, havia colocado em um lugar extraordinário, maravilhoso, e havia dito simplesmente, Deus havia feito simplesmente uma observação de que eles não deveriam fazer. Apenas um fruto de uma única árvore. Deus havia dito para Eva e para Adão que não deveriam se alimentar dela, comer daquele fruto. Adão e Eva foram criados santos, semelhantes a Deus. Não morreriam, viviam, era para viver para sempre. Mas olha as consequências da desobediência. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo vai pontuar ali que Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem planta, ele irá colher. A justiça de Deus é perfeita, não falha jamais. Deus criou o homem, criou a mulher, colocou num jardim, num local maravilhoso e disse que não deveria comer daquele fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, no dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E observamos aqui, aprendemos aqui que Deus nos dá a livre escolha. Deus não nos fez robôs. Não. Deus deseja que sejamos obedientes a Ele. Ele não nos força a ser obediente a Ele. Ele nos dá a escolha se vamos obedecê-lo ou nos rebelarmos. Deus não nos fez robôs. E Eva e Adão estavam sujeitos, assim como nós estamos, à tentação.
mas nós é que decidimos a quem iremos servir. Como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem estamos servindo? Ser tentado não é pecar. Pecar é quando cedemos ao pecado. Quando cedemos, deixamos ser envolvidos, aí caímos na isca. E Eva deixou ser tragada pela isca da serpente, pela persuasão da serpente. E as consequências da desobediência, da quebra de autoridade, foram desastrosas. A quem serviremos? A quem vamos obedecer? A Deus ou uma voz estranha? Satanás fez Eva questionar a palavra de Deus, a autoridade de Deus, a santidade e a bondade de Deus. Quando a serpente disse, foi assim que Deus disse, que nenhuma árvore do jardim devereis comer? Satanás plantou a dúvida no coração de Eva. Estamos nos alimentando da palavra de Deus? Conhecemos o Deus que servimos? Ou quando ouvimos uma voz estranha, mudamos de lado, mudamos de pensamento, mudamos de ideia? A quem estamos ouvindo? O apóstolo Pedro, em sua epístola, vai dizer: qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Quem é a nossa esperança? Quando Jesus questionou, depois de um sermão ali duro, Jesus chegou para os discípulos, os demais, aquela multidão que estava ali vendo, observando, ouvindo Jesus, que depois de ouvir aquele sermão, fui saindo, pouco a pouco, ficou os discípulos. Aí Jesus pergunta para eles: vocês também não vão? Pedro tomou a dianteira e disse: Senhor, para quem iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Onde estamos depositando, em quem estamos depositando a nossa esperança, a nossa certeza? Para quando chegar uma voz estranha, simplesmente esquecemos, colocamos em dúvida aquela nossa certeza que até ontem, até minutos atrás tínhamos. A serpente levou Eva a questionar a palavra de Deus, a bondade de Deus. Levou Eva a achar que as coisas proibidas se tornam atraentes demasiadamente. Colocado em um jardim, um lugar extraordinário, com todos os tipos de alimento, de árvore, de frutos. E apenas uma, Deus disse, não coma desta. Apenas uma. Você tem em 1000, em 10.000, apenas uma observação. Não coma deste fruto. Mas, como dizem, o proibido atrai, instiga.
E o adversário, como diz a palavra de Deus, anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos derrubar. E é nessa ínfima oportunidade que ele encontra que ele arma o laço. E muitos cedem. Demorar no ambiente da tentação. Eva ficou dialogando ali com a serpente. A serpente já havia armado o laço. E Eva ficou dialogando com a serpente. Conversando com o tentador. O diabo armou o laço. Eva caiu no laço, comeu do fruto. E aí a serpente já tinha feito o plano dela. Retirou-se e deixou a última parte para Eva, que foi levar o fruto para o seu esposo. Não fiquemos conversando com o tentador. Não fiquemos no lugar da tentação, porque é melhor correr, fugir, do que ceder e arcarmos com as consequências. Porque até hoje arcamos com as consequências de uma desobediência a Deus, de um deixar de ouvir a voz de Deus. Certo, Jesus morreu, o Senhor pagou o preço, Deus não nos abandonou. E o preço que Jesus pagou foi altíssimo. E a natureza, a humanidade, ainda paga o preço, trazem as consequências, na verdade, da desobediência, da quebra de princípios de autoridade. A desobediência causou o pecado. Não brinquemos com o tentador. Não demos ouvido a uma voz estranha. Nós temos a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé, de conduta. Não vamos dar ouvido a uma voz estranha. Porque Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Conhecemos a voz de Deus? Eva decidiu romper os limites estabelecidos por Deus. Estamos ultrapassando até onde Deus disse até aqui, estamos indo além. Eva deu ouvido a uma voz estranha. Eva dialogou com a serpente, com o tentador. E o diabo não perde oportunidade. Qual é a nossa posição diante de Deus? Você sabe qual é a sua posição diante de Deus? Onde foi que Deus te colocou? Para que foi que Deus te chamou, que Deus te separou, que Deus te escolheu? Todos nós temos um propósito estabelecido por Deus nesta terra. Muitos desviam-se, vão embora, seguem outros caminhos e o propósito de Deus para ele não é realizado. Por quê? Porque Deus não nos força, Deus nos dá a escolha se vamos obedecê-lo ou não, simplesmente vamos nos rebelarmos e seguir os nossos caminhos. E é provado que quando o homem decide seguir seus próprios conselhos, seus próprios caminhos, a seguir a orientação de Deus, ele sempre vai
enveredar por caminhos estranhos e as consequências são sempre desastrosas. Qual é a nossa posição em relação a Deus? Estamos sendo obedientes ao nosso Criador ou simplesmente estamos dando voz, estamos conversando, dialogando com a tentação? Eva conversou com a tentação e as consequências vieram. Deus chegou para Caim e disse: se as tuas intenções, se os teus atos fossem bons, não seria aceito também a tua oferta? O diabo, a serpente, o pecado, em outras palavras, o pecado está te rodeando, tentando te tragar. Cabe a tu dominá-lo. Caim não deu ouvido à voz de Deus, foi e assassinou seu irmão Abel. Davi, em momentos que deveria estar em guerra, estava passeando, descansando no palácio, no terraço do palácio, e viu uma bela mulher no outro lado se banhando. O laço, a isca estava posta. Davi rodou e acabou sendo tragado. E as consequências vieram. A quem estamos dando ouvidos? A quem estamos dando os ouvidos? A voz do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Salvador, ou uma voz estranha? Precisamos ter cuidado. Por causa da desobediência de Eva, de Adão, o pecado entrou no mundo. Quando comeram do fruto, quebrou-se a comunhão, o relacionamento, a amizade que eles tinham com Deus. Quebrou-se. A serpente é astuta, o adversário é astuto. O pecado entrou no mundo, a natureza sentiu a dor, sente a dor. Tiveram que se afastar do paraíso e viver às suas custas, com toda a dor, com todo o sofrimento e a principal perda, o afastamento, o relacionamento íntimo com o seu Pai, o seu Criador. Veio a morte física, porque o homem não morria, e a morte espiritual, o afastamento de Deus. Veio a culpa. O homem começou logo a culpar Deus, foi a mulher que tu me deu. A mulher disse, foi a serpente que me enganou. Adão culpa Deus, Eva. Adão culpa Deus, dizendo que foi a mulher que tu me deu. Eva disse que foi a serpente que me enganou. O adversário tirou o corpo fora porque ele já tinha feito o laço e o primeiro casal caiu.
estava preso no anzol. Comeu a isca. A quem estamos dando ouvidos? A quem estamos dando ouvidos? Fiquemos com esta reflexão. Mas Deus nos deu um escape. Há uma ilustração maravilhosa que fala que nós estamos em um navio, navegando para este paraíso que Adão e Eva foram expulsos. Neste navio existe um capitão, Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, para nos trazer de volta a esta comunhão que Adão tinha, que Eva tinha com Deus antes da queda. Estamos neste navio e Jesus é o capitão. Durante a trajetória a qual estamos, alguns vão entrando no navio, outros vão saindo do navio. Estamos navegando em direção ao paraíso. Mas alguns abandonam a viagem. Desistem. Pula fora. Mas o navio está para todos entrar nele. Porque o preço da passagem o capitão já pagou para todos, com sua própria morte. A escolha é nossa. A decisão é nossa. O preço foi pago. Basta apenas obedecer ao mandamento daquele que nos criou. Qual é a tua escolha? Vai entrar no navio ou vai abandonar o navio? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.